E nós vamos, nessa noite, ver algo extraordinário que um Deus extraordinário faz. Deus, Ele escolheu fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Deus, Ele sempre tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. Nós precisamos crer. A obra de Deus, ela é feita em fé. E quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus. A glória de Deus é ver pecadores perdoados, ver pecadores libertos. A glória de Deus se manifesta em ti, em nós, na sua salvação. E aqui nós temos uma passagem extraordinária no livro de Atos dos Apóstolos. Cada ato maravilhoso, mas esse ato aqui é um ato tremendo, porque a Bíblia diz que Pedro e João, no versículo 1 do capítulo 3, estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, e que estava sendo levado um homem coxo de nascença, e que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, olhando, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E diz que Pedro, pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar. E imediatamente, os seus pés, os tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou de pé. E começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Feche seus olhos. Senhor Jesus, aleluia, estamos diante de uma grande obra, estamos diante de um grande milagre que a Tua Palavra nos relata nessa noite, Espírito Santo. E nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, entendimento, para nós prestar atenção no que o Senhor está querendo falar para cada um de nós nessa noite. Senhor, que se há algo que está impedindo de nós andar, que está nos atrofiando, que está fazendo nós ficar sentados, jogados no lugar, nós nesta noite nos levantamos na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus. E queremos declarar os Teus milagres neste lugar. Aonde o Senhor está, Senhor Jesus, há o Teu poder, há sinais, há prodígios e há maravilhas. E é isso que nós liberamos nessa noite, no poder do Teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Queridos, preste atenção no que está acontecendo aqui nessa passagem. 2 homens,
Um Pedro que não muito pouco tempo atrás não conseguia nem mesmo pescar. Um Pedro que poucos capítulos atrás é relatado que ele tinha abandonado até as redes. E estava desanimado porque nem peixe ele conseguia pescar. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, em Lucas do capítulo 5, e o Senhor manda que eles levem o barco para um lugar. Eu não entendo muito de pesca, mas eu tenho um dos meus discípulos aqui que pesca e ele conhece bem. Eles já tinham pescado a noite toda ali, irmão, e nada eles tinham pegado. E de repente o Senhor manda que eles levem o barco para aquele lugar. E eles começam a pescar, e uma pesca grande e maravilhosa. E aqui nós vimos Pedro se encontrando com um homem que há 40 anos, diz a Bíblia, que era colocado ali na porta para pedir ofertas. Veja que ele era colocado na porta, diz aqui o texto. Mas tudo o que acontecia não era ali na porta. Tudo o que acontecia era lá dentro, no templo. Era lá dentro que era lida a palavra, era lá dentro que acontecia o mover de Deus. Não era na porta. Mas este homem, a Bíblia diz que ele era colocado ali na porta, ele era levado e deixado ali diariamente, todos os dias. E hoje cedo eu até brinquei aqui, falei, né, para a irmã Hanna, que é a nossa tesoureira, falei, de repente alguém passava lá no fim do dia, recolhia o coxo e também as suas ofertas e não deixava nem com ele. Tirava e colocava talvez no bolso e ia gastar, porque ele não tinha condições nem de comprar alguma coisa com o que ele ganhava. Vejam só, meus irmãos, nessa noite, a coisa mais triste é quando uma pessoa está escravizada e que não consegue sair de um lugar. E aqui nós temos esse exemplo para nós ver a necessidade de Jesus. A necessidade do poder do nome de Jesus. Porque este homem, quando ele se reporta para Pedro e João, ele esperava naturalmente que ele pudesse receber desses rapazes uma esmola. E ele diz que Pedro, ele falou para ele, olha para nós. E diz que ele olhava atentamente, esperando que algo ele recebesse. Mas na ousadia que Pedro estava, e na unção que ele estava, eles não estavam pensando em dinheiro, e nem talvez nem tivessem, porque eles disseram, nós não temos nem prata, nem ouro. Veja bem, eles não tinham prata, as moedas, né, os denários, eles não tinham nada no bolso talvez. Mas eles estavam cheios de unção, de ousadia. E eles oferecem o que eles tinham. E eu queria nessa noite, queridos, que nós pensássemos um pouco como nós temos usando o poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que, e nós cantamos aqui, eu amo essa canção, que a equipe cantou, há poder no nome de Jesus. É verdade. Nós temos milhares de versículos que falam do poder do nome de Jesus.
Eu relatei alguns, mas eu comecei a olhar e pesquisando, é como diz João, infinidades de versículos que nós poderíamos colocar sobre o poder do nome de Jesus. Mas eu queria chamar a nossa atenção para a importância da igreja ser cheia do Espírito Santo. Se nós voltássemos ao capítulo 2, nós vimos que no capítulo 2, do versículo 1, diz que quando, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, né, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, as quais pousaram cada uma sobre eles. Eu vejo que tinha acontecido algo muito extraordinário um pouquinho antes desse milagre. E esses homens que estavam ali, eles foram tocados por um poder tão extraordinário, tão sobrenatural, que eles começaram a viver algo novo. Pedro, ele se apega logo em seguida, discutindo e pregando, e diz que na primeira pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. Pela ousadia que estava Pedro do Espírito Santo. Na segunda pregação de Pedro, diz que mais de 5.000 pessoas. Pensem, queridos, no mover espiritual e no poder que estava sendo derramado sobre a vida dessas pessoas. Essa promessa tão maravilhosa, né? Em Atos, no capítulo 4, do versículo 12 e 13, eles falavam que eles traziam as pessoas de fora e colocavam perto da onde Pedro estava ministrando e caminhava, para que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, e os enfermos eram curados. Mas aqui me chama a atenção que nós temos um homem que estava há 40 anos sofrendo de um mal, de uma atrofia, e que estava sendo colocado sempre na porta, e que nada acontecia nele, a não ser migalhas que ele ganhava ali das pessoas. E eu comecei a pensar, talvez, quem sabe nesses dias, queridos, nós já não estamos há tantos anos servindo a Jesus, já reconhecemos o nome dele, já recebemos o batismo, já fizemos uma aliança com ele, e ainda talvez estamos vivendo dessas migalhas. Estamos na porta, não temos nem entrando às vezes. E se Cristo viesse hoje, como seria? Aqui eu faria uma pergunta para nós refletir. Como nós estamos usando o nome de Jesus? Será que nós estamos com esse entendimento, com essa fé que Pedro tinha, de dizer àquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Jesus. Queridos, não há nada mais importante na vida de um homem ou de uma mulher do que a presença do Espírito Santo. Jesus, ele andou aqui na terra, mas hoje nós não temos mais o Senhor aqui conosco. Mas nós temos a promessa, nós temos o selo, nós temos o Espírito Santo. Você é selado com essa promessa, você tem esse poder.
Você foi autorizado. Jesus diz que Ele nos deu autoridade a usar o seu nome. E como igreja, nós precisamos que esses atos, como aconteceu aqui, aconteçam com as nossas vidas. Hoje cedo eu contei um testemunho aqui, rapidinho, quero contar. Eu estava falando com a Maria, um dia nós fomos em Blumenau, e ela tinha umas coisas para fazer, eu tinha outras, e foi rapidão. Eu fiz as minhas coisas e saí. Eu estava na Curtieri e atravessei para a Rua 7, por uma viela que tem ali. Deixa o carro numa rua ali, tem um estacionamento, eu atravessei. E quando eu virei assim, eu me dei com uma pessoa. Tentando acender uma bituca. Mas ele já não conseguia acender, porque ela estava tão pequena. E talvez já molhada. Ele estava só queimando a ponta dos dedos. E eu olhei para ele e vi ele e falei, o que você está fazendo com isso aí? Né, num ato de... Peguei, parei perto dele, já logo me sentei do lado dele e falei, o que está fazendo, cara? O que você está fazendo com isso aí? Isso não te leva a lugar nenhum, eu falei. Aliás, já te levou. Olha como você está. Eu falei, olha para mim, eu já vivi isso. E assim, sabe, eu me lembrei dessa passagem. Eu já vivi isso. E comecei a conversar com ele. Falei de Jesus para ele. Ofereci Jesus para ele. Ele recebeu Jesus ali, nós dois sentados. As pessoas iam passando. Eu até falei para a Maria. As pessoas ficavam olhando. Eu orando por ele. Ele recebendo Jesus na beira da calçada. Queridos, nós temos a autoridade. O Senhor nos deu poder. Talvez seja por falta das nossas atitudes que nós não vimos mais pessoas aqui. Talvez seja a nossa timidez, a nossa falta de ousadia. É que nós não chegamos em mais lugares com o nome de Jesus. Queridos, há poder no nome de Jesus. Amém? Há poder no nome de Jesus. Aqui diz Pedro, no versículo 6, ele diz, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O interessante é que Pedro diz que pegou ele pela mão direita e o segurou. E diz que logo os seus pés foram se afirmando, seus tornozelos foram se afirmando. Preste atenção, queridos, que cena. E de repente eles começam a entrar, porque estava acontecendo lá na porta. E eles começam a entrar, e esse cara começa a saltar e pular. E as pessoas começaram a ver, mas esse aí era o aleijado. Mas já não era mais. E muitos de nós, queridos, que temos tudo isso hoje, talvez temos atrofiado que nem esse homem há 40 anos, às vezes não servindo a Deus, e não temos nem visto esses sinais que Deus quer fazer por teu intermédio. O Senhor te escolheu, Ele disse, João 15:16, Ele diz, não foi vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi para que vocês vão e produzam fruto. Veja que Pedro, eu queria até ler esse versículo, Atos 4:13. Pedro estava ele estava num momento de confronto no Sinédrio. No versículo 12 ele diz, e não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E veja que no versículo 13 diz que eles, ao verem a ousadia de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Às vezes nós achamos que somos tão... E ontem, eu estava naquela conferência ali desde sexta, mas ontem eu tive um entendimento que muitas coisas a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente fica falando, e até já falamos isso aqui, já foi falado aqui, às vezes, acho que foi o Cris que falou há pouco tempo, que a gente diz, ai, estou morrendo de cansado, ai, estou morrendo de calor, estou morrendo de fome. E a nossa mente recebe isso. E nós às vezes começamos a usar outras palavras que às vezes esse coxo ouvia, que ele não podia, que ele não prestava para nada, que ele não podia trabalhar de mecânico, ele não podia trabalhar de pedreiro, de carpinteiro, porque diz que a Bíblia diz que ele estava atrofiado. Mas, às vezes nós, queridos, nós estamos tão atrofiados, e estamos tão acostumados com esse tempo de hoje, que nós não queremos mais e nem queremos fazer mais aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ele diz, vão por todo mundo, ide por todo mundo, pregue o Evangelho, ele diz, façam discípulos, ensine. Queridos, isso não é de qualquer forma que faz, e às vezes nós queremos viver um Evangelho de qualquer maneira. Não acreditamos no poder. Mas uma coisa, queridos, que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, é que quando nós reconhecemos isso, a gente pode fazer as coisas extraordinárias como nós vimos que Pedro aqui estava fazendo. Como eles, no capítulo 5, eu quero só ver aqui o versículo 12, diz que muitos sinais e prodígios, capítulo 5 de Atos, eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo, olha só, tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Olha só, um homem que até então, pouco atrás, ele era um homem derrotado, Pedro. Um homem que tinha esquecido talvez dos seus sonhos. Quando ele se encontra com Jesus e Jesus faz dele um pescador de homens, não mais de peixe, Pedro começa a se tornar uma pessoa que através da vida dele coisas extraordinárias aconteciam, porque ele entendeu pela fé que o nome de Jesus tem poder. E se nós, queridos, hoje, trazer para esses nossos dias hoje, algumas coisas aqui, a gente poderia ver no capítulo 3, ou no 2, como eles se reuniam para orar, como eles viviam. Diz que eles tinham tudo em comum, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, na palavra. Eles tinham muito comunhão. E diz que também em cada alma deles havia muito temor.
E é com isso, queridos, que nós hoje, como igreja, nós vamos avançar, com isso que hoje nós vamos alimentar essas pessoas que estão vivendo de migalhas. Muitas pessoas estão vivendo de migalhas. Perderam a esperança. Muitas pessoas estão vivendo doentes. Estão atormentados. Mas aqui nós vimos que quando a igreja se levanta, na unção, na autoridade, no poder do nome de Jesus, os sinais eles começam a acontecer. As pessoas começam a ser curadas, serem libertas, serem livres de todo tipo de moléstias. Poderíamos aqui conjecturar que talvez esse homem não tivesse aleijado, vamos dizer, mas que ele tivesse atrofiado a vida dele. Estava ali na porta do templo, ele era para ser um cristão. Mas ele precisou de alguém que o ajudasse, que o motivasse ele. Que desse uma sacudida nele, se levanta. Em nome de Jesus, anda, cara. Tem tantas pessoas do nosso lado, às vezes, queridos, que não estão fazendo mais nada. Nós, às vezes, não estamos mais cumprindo o propósito que Cristo quer que nós faça. Curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os presos, os encarcerados. Esse é o papel nosso da igreja, queridos. Esse é o papel da igreja primitiva. É o papel dos apóstolos, dos sacerdotes. Quem somos nós hoje? Nós somos os sacerdotes. Nós somos a geração santa. Nós somos o povo escolhido. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos ungiu. Você é ungido. Eu estou sempre brincando com a nossa equipe, dizendo: você é ungido, você é ungida. Você é ungido do Senhor. O Senhor nos ungiu. Isso é uma promessa que nós temos sobre nós. E Pedro aqui, ele estava se apostando da promessa no capítulo 2. Ele diz: isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele fala da promessa. No versículo 17 diz assim, do capítulo 2, Pedro diz: e acontecerá nos últimos dias, diz, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, e mostrarei, diz Deus, sinais, prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós, queridos, temos que declarar o nome do Senhor. Como crerão, diz que se não há quem pregue. Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 10 ou 8, não lembro. Como crerão, se não há quem pregue? Eu creio, queridos, que nesses dias Jesus, Ele está nos chamando para a mesa, para um grande banquete, para um grande avivamento. Nessa conferência que nós estávamos ali, quantas coisas Deus ministrou no nosso coração. E às vezes nós estamos tão tímidos. E eu não aceito mais isso, queridos. Hoje nós estamos aqui com o banquete que vai ser servido. Nós vamos hoje participar do pão, do cálice.
Nós vamos renovar a nossa aliança. Nós vamos renovar a nossa aliança hoje. Talvez hoje, queridos, e nesses dias, é um tempo de nós começar a buscar o Senhor de uma forma que nós possamos encontrar, porque tem uma maneira. Jeremias falou no capítulo 29, no versículo 12, e diz, vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Tem um padrão para nós buscar o Senhor e encontrar. É de todo o coração. Deus não quer nós por a metade, queridos. Deus não quer um Pedro apático. Deus não quer um João apático. Deus não quer ver coxos, aleijados. Deus não tem prazer em que nenhum se perca, diz a palavra dele. Mas tem um lugar, queridos. Nós temos que entrar no nosso lugar em Deus e buscar essa unção, essa ousadia nas nossas vidas. Para que quando nós encostar no coxo, ele saia pulando. Para quando nós encostar no enfermo, ou passar perto do enfermo, ele ficar curado. A Bíblia diz que Pedro, pregando o Evangelho, Enéas estava enfermo. E diz que Pedro gritou na rua que ele passava, Enéas, Jesus te cura. E diz que naquele mesmo instante, Enéas ficou curado. Por que será que nós, queridos, não ousamos hoje a usar o nome de Jesus de uma forma mais ousada? É um tempo, queridos, de nós usar o nome de Jesus. Ele nos disse que era para nós fazer isso tudo no nome dele. Hoje nós vamos participar da ceia, e a ceia, diz Paulo, em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz, o que eu recebi do Senhor, isso eu também vou entregar a vocês. Pedro, ali em Atos capítulo 3, ele diz, eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a vocês. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entrego. O que nós temos recebido do Senhor hoje? Nesses dias, quanto nós como discípulos, no discipulado, quanto nós temos aprendido, no GC, quanto nós temos aprendido no nosso GC, compartilhando a palavra, né, entre nós, nas nossas comunhão. Eu creio, queridos, que está vindo um tempo em que Deus quer levantar a igreja de uma forma muito forte. E esses dias são dias de chamamento. Jesus disse, e eu creio que essa palavra é para hoje, Mateus 11, 28, ele diz, venham a mim todos. Aí ele começa a citar os cansados. Às vezes a gente está cansado. Os oprimidos, às vezes é nós que estamos passando por um momento de opressão. O sobrecarregado é nós, às vezes estamos passando por um tempo de sobrecarga na nossa vida. Mas ele diz, venham a mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí ele diz, no versículo 29, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A nossa alma, queridos, ela tem um lugar de descanso. A nossa vida, ela tem um lugar de descanso. É em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que há um lugar em Cristo para nós. Mas nós precisamos querer. Quando Pedro entendeu isso, ele entrou num lugar em Cristo, até que ele foi pleno, até que ele foi cheio, como o irmão Ezequias ministrou aqui esses dias.
até que ele foi completo, que ele estava completo, não havia mais necessidade para ele, a não ser da graça de Jesus. É isso que nós estamos precisando, é pegar essa unção. Essa é cada um de nós, queridos. Eu não posso fazer isso por você, nem você pode fazer por mim. Mas nós podemos entrar no lugar. Eu e a minha esposa temos buscado um propósito de nós orar pelas manhãs, nos unir em oração. E nós temos visto quanto o Senhor tem abrido os nossos olhos para nós ver de uma outra forma. Eu queria convidar a equipe que vai servir para vir aqui. Nós vamos, nessa noite, queridos, eu queria convidar também a nossa equipe de louvor para estar aqui nos ajudando. Mas note, queridos, que a obra de Jesus ela é feita por fé. Veja que esses dois homens falaram em Atos 3,16. Eles falaram pela fé. E no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que agora vocês estão vendo. E que bem conhecem. Eu queria sugerir até que nós lesse capítulo 1, 2, 3 e 4 de Atos para nós ver. Só nesses 4, 5 capítulos, quantas coisas extraordinárias o Senhor fez através da vida desses homens. Para que talvez esses atos, né, eles nos inspirassem. E eu tenho me sentido tão inspirado nesses dias com esse livro. Estou estudando ele, sabe? Uma época eu lia ele um capítulo por dia. Depois eu desisti de ler ele um capítulo por dia. É muito. Eu preciso estudar. Eu preciso me deleitar no que está acontecendo aqui. E eu comecei a ver que eu posso fazer isso. Eu comecei a ver que nós podemos fazer isso. Você pode. Essa promessa que diz em Joel que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne, inclui você e eu. Amém? Inclui todos nós. Todos nós podemos, em nome de Jesus, fazer a sua obra. Todos nós podemos, em nome de Jesus, ser cheios do seu Espírito Santo. Todos nós, em nome de Jesus, podemos ser profetas. Nós não podemos estar desligados dele. Nós não podemos estar fora dele. Nós não podemos estar na porta, nós temos que ter entrado. O reino de Deus, ele não é para nós ficar na beirada. É para nós mergulhar. É um lugar de entrega. E quando hoje nós vamos tomar a nossa Santa Ceia, nós vamos estar fazendo uma nova aliança. Eu queria convidar você a ficar em pé. Aqui nós temos o pão, né? Aqui nós temos o cálice do Senhor. Pão que simboliza o seu corpo que foi moído por nós. O sangue que significa que foi derramado por nós. São elementos simbólicos que nos marcam muito. Nos marcam muito que Jesus sofreu para que nós tivéssemos vida. Jesus sofreu uma morte triste por cada um de nós, queridos. Mas Ele se interpôs, Ele resolveu pagar a nossa conta. Ele decidiu que queria pagar a nossa dívida. Já pensou, irmão Neto? Eu decido, vou lá pagar a tua dívida. Amém, olha só. Assim Jesus decidiu. Eu decido hoje. E Ele diz, hoje está consumado. Nós não precisamos mais olhar para trás.
Nós temos que olhar para frente. E a Bíblia diz que nós temos que olhar firmemente para o autor, o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E nessa noite nós vimos aqui a palavra que diz que não há nenhum outro nome dado nos céus nem embaixo da terra igual ao nome de Jesus.